Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando sobre dom de justiça. Somente aqueles que têm o dom de justiça que sabem o que é fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque ele tem onisciência de tudo, mas ele precisa de alguém para que utilize da sua justiça, que governe com equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, do qual a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, do qual ele nos concedeu poder e autoridade para trazer o seu governo, do qual ele nos concedeu e nos abriu uma porta excelente. Quando abre essa porta excelente, se levanta muitos inimigos. Mas aqueles que têm fome e sede de justiça, é como o rei de Salomão, quando ainda estava na sabedoria, porque depois ele desvaneceu, envolveu no paganismo, se envolveu com mulheres no paganismo. Próprio Deus concedeu a Eva, como a Adão, uma mulher. Ele tinha 700 princesas, 300 concubinas, né? Viveu segundo a imundícia, não perseverou segundo seu pai, o rei Davi, lhe orientou para que fosse homem e perseverasse com o coração, segundo o coração de Deus, do seu pai, aonde fosse, tudo lhe seria bem empreendido, e ele não perseverou. E ali, quando chega duas mães, uma rola sobre o seu filho, né, e a outra pega o filho morto e troca pelo que a mãe que estava vivo, e chega ali até o rei, uma com mentira, né, e a outra com sinceridade. E ali ele diz: trazei a espada, né, e divide a criança, da qual ali confessou a que estava com a verdade, né. Ela disse: dê a criança a esta. Na verdade, aquele que está segundo a mentira, ele é enganador, né? Ele jamais vai reconhecer, segundo o embrutecimento do coração. E cabe àqueles que têm esse discernimento alertar, né? Assim como aquela que era a verdadeira usou da misericórdia, né? Existe sempre aqueles que usam da misericórdia, mas aquele que através da mentira o coração é embrutecido nem sempre vai usar de misericórdia para com o próximo, aonde ele diz que a alguns é lhe concedido a paz, mas a outros é espada, né, dissensão, porque vim trazer fogo, espada. Assim como podemos compreender alguém que está falando em seu nome e fazendo da casa de comércio pessoas que chegam ali precisando de uma ajuda, né, e a pessoa vai complicar mais ainda a situação, fazendo uma falsa promessa de que se ofertar ali a sua vida vai mudar, e a pessoa afunda mais ainda. O que acheis, né, do qual devemos julgar uma pessoa dessa, da qual já foi alertado, e nós temos o dom de justiça. Nós apresentamos em oração todos os dias, né? Aqueles que perseveram já foram advertidos e perseveram segundo as suas imundícias. E ele é aquele que faz a justiça. Porque se utilizarmos da ira humana, não se produz a justiça divina. Mas quando nos colocamos na balança e em nada somos e nos justificamos, mas estamos segundo a natureza divina, as suas palavras, que aqueles que estão do outro lado da balança, são destituídas de valor real, não tem peso algum. E assim ele julga entre aquele que apresenta a oração, e ele vê que há sinceridade naquele que apresenta, e aquele outro há falsidade. Esta é a forma de se julgar, né? Por isso, aqueles que têm fome e sede de justiça, assim como aqueles que estão com ensinamentos falsos, impossível de salvar a sua alma, e ainda enganando a muitos, com vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar.
e assim não estão usando da misericórdia, né? Porque não tem zelo pela sua alma e nem da do próximo, não se cumpre o amor ao próximo. Por isso digo, aqueles que estão falando a verdade, aqueles que estão exortando, tanto aqueles que estão na doutrina do ensino, do qual só há uma sã teologia, que é a de Cristo, aquele que ensina errado, além de responder pelas suas próprias atitudes, que não consegue a devida obediência por não estar segundo o Espírito reto, ainda se algum daqueles que ele ensinou errado não vier se arrepender, o sangue será cobrado sobre a sua moleira. Aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. Assim nos diz a palavra. Por isso ele disse, pacificadores, né, mas também temos que exercer a justiça, porque estamos sendo pacificadores no sentido daqueles que estão sendo enganados, já não vai se enganar se aquele que enganava não está mais em nosso meio. Porque se não se arrepender, dura é a ruína, a queda, aonde pela sua própria atitude estão reprovados diante daquele que tudo contempla e executa e nos concede o discernimento através da... Não falamos dessa sabedoria da era perversa, mas falamos da sabedoria do alto, daquele que alcança uma maturidade, uma estatura mediana, daquele que é a plenitude de Deus e nos revela a sua perfeita e agradável vontade e sonda a intenção do coração de todos. Assim, sondamos a começar por nós, porque também havemos de prestar conta, do qual não sou hipócrita, de ficar aqui anunciando aquilo que uma vez sou praticante, porque se assim não procedo, iludo a mim mesmo. Como ele sempre nos ensina, ele é o guia do cego, mas ainda que tenha um cisco no olho, estamos capacitados para tirar a trave do olho do irmão, do qual ele diz, hipócrita, por que quereis remover a trave do olho do vosso irmão, enquanto há um cisco, né, no teu? Mas é necessário sempre perseverar com o cisco, porque aquele que tem os olhos completamente em luz é o guia de cegos, que é o elo da perfeição, porque acaba que há alguns pontos, a Bíblia diz o salmista, Senhor, me perdoa até dos meus pecados que me são ocultos, aonde cabe a nós todo dia confessar como pecadores, da qual ele diz, não vim buscar justos, mas sim pecadores, aonde deles fui o pior dos pecadores do que vós, mas alcancei graça e misericórdia para anunciar a sua verdade, e a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.